Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em teu nome, em torno da tua palavra, Senhor Deus, cantada e pregada, para ouvir, Senhor Deus, a tua voz. Que a nossa vida, assim como cantamos, seja um trono de adoração a ti. Que nesse momento, Senhor Deus, que iremos escutar, Senhor Deus, a tua palavra, que o Senhor possa abrir nossos corações e nossas mentes e que possamos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa sondar, Senhor Deus, os nossos corações, sondar, Senhor Deus, as nossas mentes e que possamos receber com fé, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas, você que está aqui, se por acaso você está nos visitando. Para muitos, esse é um feriado prolongado, amanhã é feriado do comércio, a chuva, alguns irmãos da igreja viajando, mas eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui. Se você está nos visitando pela primeira vez, a Igreja do Redentor tem um presente para você. Se você não está aqui pela primeira vez, mas quando você esteve aqui pela primeira vez, se você não ganhou um presente, não vá embora sem pegar o seu presente ali no balcão de conexão. É uma forma da nossa igreja demonstrar a nossa gratidão e o nosso carinho pela sua presença aqui nessa noite. Nós estamos dando continuidade à terceira mensagem da série Detox, uma expressão muito comum usada para desintoxicar o corpo de substâncias que fazem mal, para buscar uma melhor saúde. Mas, por vezes, nós nos esquecemos de desintoxicar o coração. Algumas semanas atrás, nós terminamos uma série sobre o fruto do Espírito, onde nós vimos sobre os desdobramentos práticos, as evidências da atuação do Espírito Santo na vida de todo crente. A vida no Espírito traz para a gente essas virtudes. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele fala também sobre as obras da carne. E nós, como igreja, decidimos fazer um paralelo nessa série que vai durar 7 semanas, sobre alguns pecados do coração que nos levam a uma vida distante do Senhor. E essa série ela é inspirada no texto de Provérbios 6, 16 a 19, como está exposto ali, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre esse terceiro pecado do coração. Mas como assim do coração se fala de mãos? E a gente vai entender melhor isso no decorrer do texto. Mãos que derramam sangue inocente. Isso nos remete ao homicídio, ao assassinato. E eu queria começar lembrando de uma história que talvez seja familiar para vocês, ou talvez você nunca tenha escutado. De alguns anos atrás, a notícia de uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo por parte de 3 indivíduos. 3 indivíduos armados abordaram um motorista de aplicativo. Só que esse motorista era um policial. Eu não quero entrar no mérito se na folga ele poderia ou não estar dirigindo, mas o fato é que ele era policial e ele estava armado. E mesmo estando em desvantagem numérica, esse policial consegue, então, abater os 3 indivíduos que tentavam cometer aquele assalto com armas em punho. E toda notícia dessa natureza gera um debate popular, sobretudo nos tempos em que vivemos das redes sociais, que dá voz a cada um a expor publicamente a sua opinião. E é interessante que os mais diversos argumentos são dados, as mais diversas opiniões são dadas sobre esse fato. As redes sociais explodiram de debate na época. E é interessante que eu vi alguns argumentos como o que o motorista fez errado, porque se ele não tivesse reagido, mesmo que os bandidos tivessem matado, seria uma vida ao invés de 3. Quais são os limites da defesa
da defesa pessoal, da proteção do seu direito de defesa quando há um risco iminente de morte na sua vida. De um lado, pessoas que clamam por justiça, outros questionam os limites da legítima defesa, até que ponto isso é homicídio, alguns chamando o motorista de aplicativo de herói, outros condenando. Da mesma forma que todas as vezes que vem a público uma outra situação muito comum, quando há o julgamento, há uma notícia a respeito do aborto. Muitos defendem com argumentos de direitos individuais, autonomia do corpo, liberdade de escolha. No entanto, outros se levantam para defender a vida da criança que nunca teve a chance de sair da vida intrauterina e questionam o procedimento. Por outro lado, notícia também que infelizmente é comum na nossa cidade e que é instrumento de debate público, sobretudo nas redes sociais, a notícia comum na nossa cidade de vítimas de bala perdida, sobretudo quando se trata de uma criança que é atingida após uma operação policial nas comunidades da nossa cidade. E o que me chama a atenção nesse terceiro caso é que após essa tragédia, esse tipo de tragédia, uma das piores que a gente pode ver, qual é a discussão? Nós vemos as pessoas muito mais preocupadas em discutir de onde veio o tiro do que lamentar a vida da criança que se perdeu. Se foi a polícia ou foi o bandido? Porque dependendo quem apertou o gatilho, existe um argumento de defesa ou de debate para um determinado segmento da sociedade polarizada que nós vivemos. A impressão que me dá é que a maior preocupação no debate polarizado das pessoas é que ninguém, de fato, está preocupado com a vida da criança que morreu. Mas usar a morte, a tragédia na vida daquela criança como um argumento para se ganhar um debate público. E nós nos perguntamos, diante desses 3 exemplos do nosso cotidiano, por que tantas pessoas veem com naturalidade as mortes? Sobretudo, o assassinato de inocentes indefesos. Nós vivemos em tempos contraditórios, enquanto algumas formas de morte, dependendo do espectro da sociedade, são aceitas e até defendidas, e outras são condenadas. E muitas vezes essa condenação, essa defesa é feita sem a devida reflexão. A nossa sociedade está cada vez mais confusa sobre o que é verdadeiramente justo e injusto quando falamos de vida e morte. E o terceiro pecado dessa lista de Provérbios 6, de 16 a 19, nos leva a refletir sobre o 6º mandamento dado por Deus, lá no livro do Êxodo, quando o Senhor diz a Moisés, não matarás. E certamente toda essa controvérsia sobre o tema morte e vida está ocorrendo, toda essa controvérsia, porque não entendemos Êxodo 20:13, quando o Senhor diz não matarás, à luz do Evangelho, e, sobretudo, à luz de Provérbios 6:17, quando a palavra de Deus diz que o Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. Por isso eu gostaria, ou eu gosto, na verdade, da definição do 6º mandamento, não simplesmente como não matarás, mas como não assassinarás. Porque o mesmo Senhor que diz ali, o mesmo livro de Êxodo que diz não matarás, diz também que a legítima defesa em caso de invasão, aquele que procede dessa forma não é culpado do sangue daquele que tentou contra a vida dele. Por isso eu gosto de entender o não matarás sobre a perspectiva do não assassinarás.
E eu gostaria de meditar com vocês sobre esse tema tão importante à luz do primeiro homicídio da história da humanidade. Está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 8. O texto vai ser projetado, mas você pode abrir também na sua Bíblia. Eu vou ler na versão NAA, que é a versão que oficialmente nós usamos aqui na nossa igreja. Gênesis 4, de 1 a 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. À luz desse texto, nós vemos o registro do primeiro assassinato da história da humanidade. O primeiro derramamento de sangue inocente na história da humanidade. Pensando no mandamento não matarás ou não assassinarás, nós precisamos pontuar algumas coisas. Como eu disse, o mesmo Deus que fala em Êxodo, não matarás, ainda em Êxodo ele diz que, por legítima defesa, atentar contra a vida de um invasor, de alguém que está objetivamente atentando contra a sua, tentando invadir a sua residência, ele não será culpado do sangue do criminoso. O mesmo Deus fala também por sua palavra que o Estado tem uma autoridade, em alguns casos, respeitando o devido processo legal. Até que ponto o Estado tem essa certa autoridade, até mesmo para a pena capital em casos de homicídio. Eu não quero entrar no debate se é lícito ou não nos dias de hoje, se no Brasil a pena seria aplicada. O tema não é esse, em relação à pena capital. Mas eu gostaria de dizer o que é e o que não é transgredir o sexto mandamento antes da gente se aprofundar no texto e entender como ele se aplica ao nosso cotidiano, ao nosso coração. Por exemplo, um policial no exercício da sua função, durante um conflito com criminosos, defendendo a sua própria vida ou a vida de um cidadão, de uma vítima, onde a única alternativa era a execução do criminoso, isso não é assassinato. Ele está autorizado pelo Estado e o Estado autorizado por Deus para o exercício da sua função. Por outro lado, um policial, ao render um criminoso, onde esse mesmo não tem chance de reação, e ainda assim, com o criminoso rendido, o mesmo executado, isso não é aplicação da lei, e sim assassinato. Mesmo que se naquele contexto, aquele policial estiver num país onde a pena de morte seja permitida e o crime daquele criminoso o leve à pena de morte. Da mesma forma, como o caso do motorista de Uber, uma pessoa que em legítima defesa ou defendendo alguém indefeso executa a pessoa, embora essa pessoa seja civil. Isso não é caracterizado como homicídio, como assassinato, transgressão do sexto mandamento. Mas se alguém que por vingança, se alguém tem algum ente querido assassinato, e por vingança essa pessoa que teve seu ente querido assassinado perseguiu o assassino a fim de executá-lo, ele não está fazendo justiça, mas sim vingança. Vingança é diferente de justiça. Quem pensa em fazer justiça através da vingança se torna escravo do pecado da vingança. Partindo desses 4 pontos, eu gostaria de meditar com vocês à luz da história de Caim e Abel sobre o que Deus odeia, porque Deus odeia o derramamento de sangue inocente.
E nós podemos ver isso desde o início, no caso do primeiro homicídio da história. O relato de Gênesis 4 é familiar a muitos de nós. Mas uma série de questões, mas a profundidade, muitas vezes, desse caso, ele passa despercebido para nós. Caim e Abel, dois irmãos nascidos logo após a queda do homem no Éden, são apresentados trazendo ofertas a Deus. Abel era pastor de ovelhas e ele oferta o melhor do seu rebanho. Caim, agricultor, traz uma oferta dos frutos da terra. Até aqui você pode pensar, ora, se um é agricultor, ele traz parte do rebanho. Se um é pastor de ovelhas, traz parte do seu rebanho. Se o outro é agricultor, traz parte da sua colheita. E é interessante que o texto diz que Deus se agrada de Abel e da sua oferta. De Caim, ele rejeita Caim e a sua oferta. Talvez você já tenha escutado como se Caim tivesse levado o resto. Ele não tivesse levado as primícias. Ora, o texto não diz que ele levou o resto. Ele diz que ele levou parte da sua colheita. Ponto. A rejeição da oferta de Caim não é apenas uma questão, não é simplesmente, melhor dizendo, uma questão de qualidade, como alguns podem pensar. Esse texto nos mostra que o verdadeiro problema está na atitude de Caim. Então, por que Deus rejeita Caim e a sua oferta? A oferta na antiga aliança, ela apontava para o sacrifício de Jesus. A oferta na antiga aliança tinha a premissa do derramamento de sangue. Vemos aqui algo muito parecido do que vimos há 2 semanas atrás. Mais uma vez, o coração cheio de orgulho, prestando culto ao Senhor à sua maneira, e não nos termos como o Senhor quer ser adorado. Então, Caim, ele oferece daquilo que ele produz, mas não necessariamente aquilo que o culto da antiga aliança requeria. Além da atitude em si, da motivação em si. Mas se a oferta estava errada, e não no que diz respeito à qualidade, mas no que ele levou, aponta para algo que estava no coração de Caim. O texto nos mostra que o verdadeiro problema está na atitude de Caim como um todo. Caim ofereceu algo a Deus, mas sem sinceridade, sem uma devoção genuína. Ele ofertou da sua maneira, embora pudesse ser até o que ele tinha de melhor, não era exatamente da forma como Deus prescrevia. A adoração de Caim era uma adoração de fachada. Não estava apenas olhando, o Senhor não estava apenas olhando para o que Caim trouxe, mas também como ele trouxe. Então a motivação de Caim é a raiz do problema, que como consequência traz o tipo de oferta que Caim leva. Mostrando para a gente que a oferta de Caim, o ato de Caim, reflete uma religiosidade vazia, em que o sacrifício não vem de um coração comprometido, mas de um desejo de cumprir uma obrigação superficial e também motivado por uma competição com o seu próprio irmão. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Muitas vezes nós também oferecemos algo a Deus sem realmente nos entregarmos completamente a Ele. Fazemos coisas para Deus, mas com um coração longe de Deus, assim como Caim fez. E isso, segundo as Escrituras, é algo que o Senhor rejeita. Ao ser confrontado com a rejeição da sua oferta, o coração de Caim se encheu de inveja, de ressentimento, de ódio. Deus, em sua misericórdia, adverte Caim. Se fizeres o que é certo, não vai ser aceito. Mas se não procederes bem, o pecado está à porta. E o seu desejo será contra ti. Mas você deve dominá-lo e não ser dominado pelo seu pecado, como está lá no versículo 7.
E esse aviso por parte do Senhor a Caim, ele é crucial para entendermos como o pecado ele age na minha vida e na sua vida. Ele não aparece de forma súbita, mas ele vai se instalando aos poucos, como uma serpente que se esconde e aguarda o momento certo para atacar. Quando o pecado age, como a própria palavra diz, o pecado nos domina, nos controla, controlando nossas atitudes, nossos pensamentos e, como consequência, dirige a nossa vida, se torna o centro orientador da nossa vida. Caim não deu ouvidos à advertência do Senhor. Ao invés de dominar o pecado, ele permitiu que o pecado dominasse. Pastor Tim Keller, comentando sobre esse assunto, o assassinato de Abel, ele diz que o assassinato de Abel foi apenas a culminação de um processo que começou muito antes no coração de Caim. O que vemos nesse relato é o relato do que Jesus nos ensinaria séculos depois. O assassinato não começa com a arma, mas com o ódio cultivado no coração. Jesus fala isso lá em Mateus 5, 21 a 22, e a gente vai ver mais para frente, daqui a pouquinho. Caim convida então Abel, seu irmão, para ir com ele até o campo. E lá, premeditadamente, a sangue frio, ele assassina o seu irmão. E o primeiro assassinato da história, ele não acontece por instinto de sobrevivência, por necessidade, mas por inveja e por orgulho ferido. O que nós aprendemos aqui é que o assassinato é, em última análise, uma declaração que a minha vontade é mais importante do que a vida do outro. E quando nós colocamos a nossa vontade acima da vida do próximo, nós estamos automaticamente desprezando a imagem de Deus em cada ser humano. A minha vontade é mais importante que a vida do outro. Quando a vida do outro atrapalha as minhas vontades individuais, logo ela é descartável. Essa é a raiz do homicídio. Observe uma coisa. O primeiro homicídio da história, ele acontece antes dos 10 mandamentos. Você já parou para pensar nisso? Em Gênesis 4, Moisés nem existia ainda. Quando Jesus dá a sua lei moral e diz, não matarás. O pecado do homicídio é um atentado direto contra a imagem e semelhança de Deus que todo ser humano possui, que a lei moral de Deus já está impressa no coração do homem mesmo antes de ser escrita. Caim sabia, após a morte do seu irmão, após o assassinato do seu irmão, ele sabia que havia pecado, sem mesmo Deus ter escrito, não matarás. Isso traz uma lição importante para a gente. Caim não foi absolvido. O argumento, Senhor, mas eu não sabia que matar é pecado. Ele não foi absolvido. Ele não pôde argumentar que não tinha consciência que estava transgredindo a lei de Deus e estava pecando. Ninguém pode ser considerado inocente sob o argumento de não saber que pecado é pecado. O Senhor não tinha escrito, não matarás. E Caim não foi absolvido desse pecado. A segunda lição que esse fato do homicídio de Abel ter acontecido antes dos 10 mandamentos ou da lei moral de Deus é que o homicídio é uma afronta direta à verdadeira dignidade humana. Todo ser humano carrega a imagem de Deus em si. Seja ele crentes e descrentes, independente do tempo, do credo, da cultura, todo ser humano sabe que o homicídio é algo abominável. A morte, ela é chocante para qualquer indivíduo, independente da idade, da cultura. Não é necessário uma reflexão filosófica para se chocar com a morte de alguém. A morte é a separação daquilo que é material com o imaterial. Crentes e céticos se escandalizam com a morte. Por isso que todo genocídio ele começa em desumanizar o povo que se quer exterminar.
Porque somente desumanizando aquele que é alvo do meu desejo pela morte, é a forma de aliviar a minha própria consciência. Porque quando você desumaniza, você tenta se enganar que aquele indivíduo não possui o que é a verdadeira dignidade humana, que é a imagem e semelhança de Deus que todo ser humano possui. E se você olhar ao longo da história, nos dias contemporâneos, qualquer argumento pró-morte está em desumanizar o objeto, a pessoa que é o objeto da morte. Quando se quer legitimar o assassinato de alguém, primeiro se desumaniza, chama de monstro, diga que não é ser humano, para depois se executar. O pecado de Caim é particularmente grave, porque ele sabia, mesmo sem a lei escrita, que o assassinato era um ato abominável. O fato de que Deus conversa com Caim antes e depois do assassinato demonstra que mesmo antes do mandamento explícito não matarás, havia ali uma consciência dada por Deus sobre o verdadeiro valor da vida humana. E é esse o ponto que nos leva à reflexão central desse sermão, em relação a mãos que derramam sangue inocente. Isso vai muito mais além do que tirar a vida fisicamente de alguém. Isso envolve o respeito à dignidade e à imagem de Deus em cada indivíduo. Como Jesus ensinou, o ódio, a ira e o desprezo são formas de assassinato que começam no coração. Por isso, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração. O objetivo aqui não é entrar no debate sobre pena capital, sobre o que se caracteriza homicídio ou não, mas trazer uma palavra ao seu coração sobre o homicida que habita em nós. Mas como assim? Porque quando nós pensamos no 6º mandamento, não matarás, a maioria de nós imediatamente associa esse princípio à ação física de tirar a vida de alguém. E, de fato, o assassinato físico é uma das violações mais flagrantes desse mandamento. No entanto, Jesus, em seu Sermão do Monte, nos mostra que o assassinato vai muito mais além do que o ato violento contra alguém. Ele nos desafia a olhar com mais profundidade para as motivações do nosso coração. Quando Jesus diz lá em Mateus 5, de 21 a 22, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É interessante porque muitos tentam descredibilizar o Antigo Testamento, falando, o Antigo Testamento era terrível. Com Jesus a coisa fica muito mais difícil. Com Jesus, todos nós somos levados ao patamar de homicida, mesmo que você nunca tenha empunhado uma arma. Jesus, nessa passagem, não apenas reafirma a proibição de matar, mas ele vai além, expondo o pecado do meu e do seu coração. Ele nos mostra que o assassinato começa muito antes da ação física. Que o assassinato ele tem suas raízes na ira, no desprezo, nas palavras venenosas que proferimos contra os outros. Ele usa um termo aqui, raká, uma expressão aramaica de desprezo, algo como idiota, como alguém vazio. Quando ele diz aqui, quando chamamos o outro de tolo. Tolo aqui é o termo mais desprezível. No aramaico, Jesus usa essa palavra para descrever o sentimento do coração de um contra o outro, mostrando como as palavras podem ser usadas como armas. Jesus está revelando a gravidade do pecado que reside nas atitudes internas, nos pensamentos. As palavras não são neutras, elas são uma extensão do nosso coração. Se a ira ou o ódio estiverem presentes,
mesmo que jamais cheguem ao ato de homicídio físico, mesmo que por parte de um pacifista, um desarmamentista, já terão violado o 6º mandamento aos olhos de Deus. Essa é a realidade. O assassinato, ele começa no coração. Assim como Caim foi consumido pelo ressentimento, pela inveja, muitos de nós permitimos que emoções tóxicas se aninhem em nossos corações. Talvez nunca chegaremos, se Deus quiser, a matar alguém fisicamente. Mas quantas vezes, em momentos de raiva, nós falamos: eu nunca mais quero ver essa pessoa merece sofrer, ela merece o pior. John Stott, em seu clássico comentário sobre o Sermão do Monte, ele afirma que o ensino de Jesus é uma expressão radical da lei. O coração humano, contaminado pela ira e pelo ódio, está sempre em perigo de transgredir o 6º mandamento, mesmo que nunca levante uma mão para ferir alguém. Quando guardamos rancor, quando desejamos o mal a alguém, estamos cometendo o que o pastor Tim Keller, também comentando sobre isso, chama de assassinato em miniatura em nossos corações. E esse tipo de assassinato em miniatura no coração é particularmente relevante para a cultura moderna que nós vivemos. Na era das redes sociais, onde somos rápidos em julgar e cancelar aqueles que nós discordamos. O assassinato emocional e social tornou-se uma prática cotidiana. A chamada cultura do cancelamento é um exemplo claro de como podemos destruir pessoas sem jamais derramar o sangue de alguém. Através das palavras, através das ações, arruinamos a reputação de alguém, isolamos essa pessoa e destruímos a sua vida social, a sua vida profissional. Isso é um reflexo direto do pecado que Jesus condena. A cultura do cancelamento é o assassinato moderno. A cultura do cancelamento é um fenômeno em que indivíduos, muitas vezes desconhecidos do público geral, são submetidos a uma espécie de linchamento digital, com acusações públicas, ataques, ofensas, mesmo quando o erro cometido é pequeno, ou até mesmo questionável, quando não se dá nem espaço para a defesa. Às vezes questionamos a justiça, que não dá o amplo direito de defesa, não dá o devido processo legal a pessoas que são condenadas, julgadas sumariamente pelos juízes, e nós não suportamos isso. Mas quantas vezes nós fazemos isso nos nossos julgamentos interpessoais? Quantas vezes nós agimos como tiranos contra aqueles que nós discordamos, que temos alguma diferença, ou até mesmo que pecaram contra nós? Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa com aqueles que de alguma forma nos opomos, nutrindo ódio, raiva, proferindo palavras contra aquela pessoa, seja verbalmente ou digitalmente, e condenamos de forma a pena perpétua, a pena capital em nossos corações essas pessoas. E essa prática moderna é, de muitas maneiras, um exemplo claro do que Jesus advertiu. Palavras são usadas como armas, muitas vezes com uma única intenção: destruir. No fundo, o cancelamento não é apenas uma forma de julgamento social. O cancelamento, ele é, em essência, uma forma de assassinato do coração. As redes sociais amplificam essa tendência de julgamento sumário, de condenação, criando uma atmosfera de ódio, de desprezo, que alimenta ainda mais o orgulho e servem para alimentar a nossa vaidade por superioridade moral. Essa é a realidade. Nesse ponto, nós precisamos nos perguntar quantas vezes nós participamos ou nos calamos diante de um linchamento, de um assassinato, através do cancelamento, através do desprezo, do ódio contra alguém. Quantas vezes nutrimos rancor e desprezo, sentindo uma satisfação maliciosa ao ver a ruína daqueles
que nós não gostamos, daqueles que em algum momento fizeram algo contra nós. É claro que Jesus não estava, meu irmão e minha irmã, minimizando o assassinato físico, de fato, concreto. Mas Jesus aqui estava expondo a profundidade do pecado humano, o desejo de destruir alguém, seja física, emocional ou socialmente. É um pecado mortal aos olhos de Deus. E qual é a solução? Uma vez que existe um homicida em potencial dentro de cada um de nós. Se o assassinato começa no coração, então a cura também deve começar no coração. Jesus nos ensina que o remédio contra a ira, o ódio, o desejo do mal é o perdão. No entanto, o perdão não é simplesmente o gesto, uma palavra fácil de se dizer. Ele envolve uma profunda reconciliação com Deus e com o próximo. Para isso, nós devemos entender que o perdão é a essência do Evangelho, é o antídoto contra o veneno do assassinato do coração. E é interessante porque ainda no texto de Mateus 5, nos 2 versículos seguintes, ao Jesus falar sobre o assassinato do coração, ele fala também sobre a solução para esse pecado. Mateus 5, 23 e 24, ele diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Nesse texto, Jesus nos mostra que a verdadeira adoração a Deus, ela não pode acontecer sem uma reconciliação genuína com os nossos irmãos. Isso é surpreendente, sobretudo na cultura judaica da época, que valorizava enormemente os sacrifícios, as ofertas no templo, como essas ofertas como mediadoras, como forma de se aproximar de Deus. O que nós vemos Jesus falar aqui é algo contracultural, que Jesus subverte essa ordem de uma aproximação de Deus através do sacrifício, através da oferta. Ele coloca a reconciliação entre irmãos acima até mesmo daquelas práticas religiosas tão importantes para aquele povo. Esse ensino mostra a importância que Jesus dá às relações interpessoais. Ele revela que o coração deve estar limpo, não apenas diante de Deus, mas também diante dos nossos irmãos. Não podemos oferecer uma adoração verdadeira enquanto nutrimos a amargura. Não buscamos a reconciliação com aqueles que ofendemos, ou até mesmo com aqueles que nos ofenderam. Logo, a ausência de reconciliação entre os homens indica um relacionamento com Deus, no mínimo, deficiente. É Deus nos dizendo que contra fatos não há argumentos. A minha dificuldade de reconciliação com o próximo revela uma deficiência na minha reconciliação com Ele, com o Senhor. Se você não se reconcilia com seus irmãos, tenha certeza, a sua comunhão com o Senhor está no mínimo problemática. Mas quando nós olhamos para a cruz, vemos que todo pecado, o nosso e o dos nossos irmãos, foram pagos por Cristo na cruz. E por isso nós podemos e somos habilitados a perdoar. Jesus, em sua oração modelo, ele diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. O perdão que recebemos de Deus está intrinsecamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. É o próprio Senhor Jesus que diz isso em sua oração. Citando mais uma vez Tim Keller, comentando esse texto, ele diz que quando seguramos rancores e recusamos a perdoar, estamos essencialmente agindo como se não precisássemos do perdão de Deus. Em contraste com a cultura do cancelamento, o Evangelho, ele nos dá uma solução. Enquanto a cultura do cancelamento, que promove o ódio, a destruição do próximo, o Evangelho nos chama a criar a cultura do perdão. Onde o cancelamento busca a destruição da reputação, o perdão busca a
restauração. Onde o cancelamento é movido por vingança, o perdão é movido pela graça. A igreja é chamada a ser um lugar onde as pessoas se encontram com a graça. A cultura do cancelamento nos ensina que o erro de uma pessoa a define para sempre. Não é isso que nós temos visto nos dias de hoje? Que o erro de alguém a define para sempre. Entretanto, no Evangelho, o perdão é a chave para a restauração. E o que nos define é a nova identidade em Cristo. Porque ninguém está tão distante que não possa ser redimido pela graça de Deus, independente do seu pecado. O assassinato do coração ocorre quando nos recusamos a oferecer a graça que nós recebemos em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, no versículo 31 e 32, ele diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Ou seja, sejam coerentes com o próximo, com o perdão que Deus ofereceu a vocês. Porque quando Ele nos perdoou, quando Ele nos amou, nós ainda não amávamos. Nós ainda éramos descritos, conforme a sua própria palavra diz, éramos inimigos do Senhor. Chegando ao final dessa reflexão sobre o pecado, mãos que derramam sangue inocente, nós vimos que ao longo desse sermão que o assassinato não é apenas uma questão de tirar a vida fisicamente de alguém, mas envolve também o estado do nosso coração que precisa ser desintoxicado. As atitudes que cultivamos, as palavras que proferimos, Jesus aqui, ele nos desafia a olhar para dentro de nós e reconhecer que o homicídio começa no nosso interior. O ódio, a ira, o desprezo e a recusa em perdoar são formas de assassinato do coração, tão graves aos olhos do Senhor, que é perfeitamente santo, quanto o ato físico de matar alguém. Não estou falando que as consequências são as mesmas, mas no que diz respeito à santidade de Deus, aquele que é todo-poderoso, que é perfeitamente santo, já é assassinato, já é um pecado abominável aos seus olhos. E diante disso, nós precisamos entender que há esperança. O Evangelho de Cristo nos oferece um caminho de cura, um caminho de restauração. Temos uma necessidade urgente de transformação do nosso coração pela graça de Deus. E a história do Evangelho nos lembra que o assassinato, tanto físico quanto do coração, é resultado da queda. O pecado que começou no Éden se manifestou no assassinato de Abel e continuou a crescer em todas as gerações desde então. Isso não parou mais. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus não nos deixou à mercê do pecado da morte. Jesus, o Filho de Deus, veio para enfrentar o poder do pecado e da morte em nosso lugar. Na cruz, ele não apenas venceu o assassinato físico, mas também o assassinato do coração. Quando Jesus foi crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34 diz isso. Ao invés de retribuir ódio com ódio, Jesus respondeu com amor, oferecendo seu perdão a todos nós, que somos os verdadeiros culpados. Na cruz, Jesus morreu a morte que merecíamos, assumindo sobre si a pena do nosso pecado. Mas a história não termina com a morte. Jesus ressuscitou no terceiro dia, provando que a vida tem a última palavra, não a morte. A ressurreição de Jesus é o convite para termos uma nova vida. Uma vida de perdão, uma vida de reconciliação e uma vida de amor. Porque Deus é amor. Assim, o Evangelho nos chama a deixar para trás a cultura de morte e abraçar a cultura do perdão, a cultura da vida. Isso significa o quê? Não é simplesmente ganhar um debate sobre temas que envolvem essa questão.
Significa, como cristãos, antes de tudo, rejeitar a ira, o rancor, o desprezo, o desejo de vingança e escolher viver no caminho do amor e do perdão que Deus pode oferecer a cada um de nós. Mais importante, eu não estou falando que não seja importante que você tenha uma opinião formada biblicamente sobre esses temas, mas nós somos fáceis para fazer debates. Difícil é tratar o coração. Não adianta ter uma opinião formada se eu sou um homicida do coração. É disso que Deus está preocupado primeiramente em cada um de nós que somos seus discípulos. Hoje, o convite de Deus para cada um de nós é simples. Deixe o assassinato do coração para trás e escolha a vida que está disponível em Cristo Jesus. Assim, o Evangelho nos chama para deixar para trás a cultura de morte, abraçar a cultura da vida. Porque o Evangelho é uma mensagem de reconciliação entre nós e Deus e entre nós e os nossos irmãos. Talvez você esteja lutando contra a tentação do ódio, da mágoa, do ressentimento. Talvez você tenha participado de assassinatos sociais através do cancelamento. Ou até mesmo emocionais, ferindo pessoas com palavras, com atitudes destrutivas contra pessoas, subjugando emocionalmente pessoas que já foram próximas a você. Mas Jesus está pronto para te perdoar, te restaurar, te capacitar para receber o perdão e de perdoar. Que sejamos embaixadores da vida. Que sejamos, cada um de nós, militantes contra o homicídio que começa no coração. Que sejamos aqueles que também detestam o derramamento de sangue inocente, mas entendendo que isso está muito além do que a execução de alguém, fisicamente. Isso começa no coração. E que, na nova aliança, sob a perspectiva de Jesus, de alguma forma, em algum grau, todos nós lutamos contra esse assassino que habita em nós. Vamos orar? Deus Santo, nós te pedimos que o Senhor nos encha com a tua graça, com o teu Espírito. Porque todos nós, Senhor Deus, nos iramos. Todos nós, Senhor Deus, em algum momento, assassinamos pessoas em nossos corações. E não temos motivos, Senhor Deus, para nos orgulhar que somos isentos, Senhor Deus, desse pecado. Mas nós te louvamos porque nós não somos escravos, Senhor Deus, dessa culpa. Porque sobre os ombros do teu filho toda a culpa foi depositada. Todo o pecado foi depositado. E nós fomos redimidos pelo teu sangue. A nossa oração nessa noite é que sejamos, Senhor Deus, homens e mulheres coerentes com o fato de que Jesus Cristo redimiu o homicídio do nosso coração. Redimiu o desejo que nós temos de nutrir ódio, rancor e mágoa contra os outros. Que venhamos, Senhor Deus, ser capacitados a superar, a vencer esse pecado e não permitir que ele nos domine, assim como dominou Caim. Porque sabemos que o pecado está à porta, mas o teu Espírito nos capacita a não sermos escravos, Senhor Deus, do pecado. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que ainda não conheciam a tua palavra, não conheciam o teu evangelho, que eles possam reconhecer que nós não somos vencidos pela culpa, mas fomos salvos pela graça. Que todos nós somos pecadores. Que por melhor que nós sejamos, nós não somos merecedores, Senhor Deus, de nada. Mas quando nós estamos em Cristo, os méritos de Cristo são depositados em nós e somos reconciliados contigo como filhos amados do Senhor. E nós te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém.